Nós estamos ainda na miscigenação, não estamos em fatos históricos, mas vamos prosseguir. Agora, veja bem, para a gente entender um pensamento, a gente tem primeiro que saber, eu dizer que sou brasileiro, tenho um pensamento, eu tenho que saber que eu sou brasileiro. Então, desse momento que vai surgir essa estrutura de pensar assim, uma pessoa, eu sou brasileiro, imagina o português estar aqui e dizer assim, eu sou brasileiro, não é mais português. O negro também, vindo da África, eu sou brasileiro, não quero mais, eu não sou mais lá da África. E assim por diante, porque no início todos queriam voltar. O português vinha para cá, depois queria voltar para Portugal, não queria ficar aqui no Brasil. O índio se afastava do litoral, ia embora. O negro queria voltar para a África. Mas no momento eles vão ficando, não quero mais voltar. Isso é um fenômeno importante. Mas eu queria dizer esse fenômeno quando ele diz assim, a afirmativa, eu sou brasileiro. Você faz essa afirmativa, você tem que ter uma consistência. Claro que isso não acontece imediatamente, não tem uma data exata, mas os estudiosos vão chegar ao seguinte, bom, aconteceu um momento, e esse momento é falado como fosse a insurreição pernambucana. Em Pernambuco, acontece um fenômeno interessante, porque os holandeses vieram para cá, ficaram em Recife, e estavam cultivando açúcar, levando, e outras questões. E o pessoal, aqui já, esse eu sou brasileiro, já estava se incomodando com essa presença holandesa aqui. Não só isso, religiosamente, os portugueses são católicos e os holandeses protestantes. Então tinha aquelas disputas, negócio de imagem, não, quer dizer, menosprezava as igrejas. E o pessoal daqui já começava a se irritar por isso e outros motivos, logicamente. E acontece a insurreição pernambucana, que é em 1645. E o que foi isso? Isso é um movimento das três etnias. Quer dizer, os portugueses que estavam aqui, que até os portugueses de lá de Portugal chamavam esses, nascidos aqui no Brasil, de mazombos. Quer dizer, uma forma pejorativa de chamar o português aqui que não voltar a Portugal, mazombo. E aí eles se juntaram e expulsaram durante um período grande, levou um tempo, para expulsar os holandeses. Os negros, comandados por Henrique Dias. Negro Henrique Dias comandaram. E era chamado de terça. Um terço era 1000 homens. Então a terça, uma comandada pelo Henrique Dias, a dos índios por Felipe Camarão, e isso vai ficar conhecido nos nossos anais da história, essa expulsão dos holandeses em 1654. Então é um sentimento, embora acontecido em Recife, representa esse sentimento, eu sou brasileiro. Agora vamos passar a uma outra parte. Como é que foram feitas essas passagens na estrutura filosófica? A gente chama meditações filosóficas que criaram aqui no Brasil, que vão dar o surgimento ao pensamento brasileiro. A primeira meditação filosófica, eu já falei aqui, que é quando os jesuítas vêm para cá, que é a segunda escolástica. A gente chama de a segunda escolástica, a primeira meditação. O que é a segunda escolástica? É quando o pensamento é aquele período medieval, elaborado fortemente por Tomás de Aquino, quando ele diz que a fé e a razão estão integradas, que você não pode ter fé sem razão, assim como você não tem razão sem fé. Então, esse pensamento medieval está bem elaborado na escolástica, né? Na metafísica da escolástica, e assim vai dando prosseguimento a essa estrutura. E chega ao Brasil pelo jesuíta e fica 170 anos aqui, repetindo, 170 anos aqui, enquanto os jesuítas estavam, essa segunda escolástica estava aqui. Mas acontece um fato interessante, que é o terremoto em Lisboa, 1755. Esse terremoto provoca um problema sério em Lisboa, em Portugal. Mas é aí que surge a figura do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal é um homem que vai dar um novo rumo a Portugal, porque ele já tinha percebido que na Inglaterra, com aquele pensamento filosófico do empirismo elaborado, que é a fruta da experiência, tinha dado mais bons frutos na vida das pessoas que o pensamento da escolástica. Porque ele trazia mais
conhecimentos científicos e trazia mais questões materiais, melhores questões materiais para a nação. E isso faz com que Marquês de Pombal procure trazer esse saber da Inglaterra, inglês, para Coimbra. Então, há uma transposição do saber científico, esse do empirismo inglês, para o saber de salvação que estava lá em Coimbra. Essa primeira importância que Pombal faz. Depois, Pombal expulsa os jesuítas aqui do Brasil. Ele expulsa porque era aquele pensamento que ele não queria, pensamento escolar. Então, faz isso. Mas Pombal também é um grande estrategista. Ele imagina, primeiro, ele obriga e determina que aqui no Brasil só se fale o português. Todos eram obrigados a falar português. Você poderia falar em casa a sua língua, que fosse. Mas aqui no Brasil, isso. Na escola, isso. No comércio, português. Então, ele delimitou, e isso foi muito vital para a construção da nação. A segunda questão, ele vai propagar que o Brasil devia ser indiviso. Nunca ninguém poderia dividir o Brasil. As dimensões dele seriam mantidas, mas nunca divididas. Esse empirismo que chega lá em Portugal vai se materializar com Dom João VI aqui no Brasil. O Dom João VI chega aqui no Brasil e ele já traz esse sentimento do empirismo. Ele traz Silvestre Pinheiro Vieira, que foi um propagador do empirismo, que auxilia outros mais. E Dom João VI também dá uma dimensão grande ao Brasil, porque, além disso, ele vai criar aqui o Jardim Botânico, vai criar a imprensa régia, vai criar a fábrica de pólvora, ele vai dar uma estrutura jurídica aqui também no Brasil. Ele cria uma série de coisas dentro do Brasil que vão dar a possibilidade à origem de uma nação. Quer dizer, uma série de implementações feitas por Dom João já dão um arcabouço futuro. Mais do que isso também, ele cria em 1808 a Marinha. A Marinha e logo depois, 2 anos depois, o Exército, em 1810. E já dentro, a formação desse pessoal já era pombalina, quer dizer, já era na base científica. Isso vai, durante o período de Dom João VI, vai formatar esse processo inicial. Dom João VI regressa a Portugal, aí tem Dom Pedro, vem o problema do Império, e durante esse período do Império, a independência do Brasil, que vai se processar em 22, né, outros pensamentos vão eclodir. 2 meditações filosóficas vão surgir. Uma delas é o ecletismo, que vem de origem francesa. Um grande propagador é Victor Cousin. E aí eles vão trazer esse ecletismo para cá. E foi influenciar esse período todo do Império, esse pensamento, que é um pensamento mais liberal, é um pensamento em que vai dar valor às coisas mais espirituais do que materialistas, faz um combate a questões materialistas, e um deles, nosso propagador, foi o Gonçalves Magalhães, e ele era o Visconde de Araguaia. Esse homem era um médico, ele era filósofo, e ele bateu muito e deu essa ideia, a primeira ideia de nação criada por ele foi ele. E nesse período, a questão do liberalismo, já tinha aqueles andradas que tinham ido cursar lá em Coimbra, que voltavam com a ideia do liberalismo. Então, tudo isso no Império está acontecendo. Não podemos esquecer também que outra meditação filosófica no Brasil, que influenciou também nesse período do Império, foi o positivismo. O positivismo é um pensamento filosófico de Augusto Comte, que foi pós-revolução industrial e que a ciência estava tendo uma propagação mais forte ainda. Ele vai dizer que a filosofia já tinha dado que podia, a teologia também, que agora o mundo era da ciência. A ciência é a rainha, mãe de tudo agora. E esse pensamento positivista de Augusto Comte penetra fortemente aqui no Brasil,
vai estar nas Forças Armadas e assim por diante, e vai estar no mundo do império. Mas aí acontece outra questão. Nós já falamos da importância de eu sou brasileiro. Vai entrar outra questão que antecede o nosso pensamento, a identidade nacional. Então, tem que ter, dentro da estrutura de um povo, de uma nação, um sentimento de identidade. E isso vai ser mais fortemente aparecer na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, em 1864, vai permitir esse sentimento ser aguçado. Por quê? Porque nela vão lutar negros, índios, portugueses juntos. E após a guerra, eles vão cobrar por terem participado, que também tinham direito a essa questão. Então a identidade é forçada a aglutinar e se montar. Eu só queria diferenciar a identidade com cidadania. A identidade nacional é importante, porque dá essa união. A cidadania é a questão política. Esse cidadão, esse homem brasileiro, se ele, pela luta da justiça, de querer votar e tudo isso, é que vai dar cidadania. Então é a ação política desse indivíduo, que ele, quando ele faz a ação política, ele vira o cidadão, quando ele pode votar e assim por diante. Todas aquelas questões jurídicas. Muito bem. Mas agora vamos chegar ao ponto que nós almejamos, que é entender o pensamento brasileiro. Então, nós já falamos do eu sou brasileiro, a necessidade, depois vem a identidade, o entendimento da nossa identidade nacional. Mas agora nós temos que chegar a esse pensamento. E como nós chegamos? Como eu já falei, depois da Guerra do Paraguai, vai um período que vai surgir em 1870, um pouco antes da República, em 89, no Brasil vai chamar surto das ideias novas. Esse surto das ideias novas é que todos esses pensamentos que estavam ventilando no mundo inteiro estão aqui, e as discussões vão surgindo, interesse por um ou por aquilo, mas um local específico vai marcar propriamente isso, que é a Escola de Recife, logicamente, lá no Pernambuco. Essa Escola de Recife é um marco importante, porque lá pensadores foram trabalhando e, em especial, um mameluco chamado Tobias Barreto. Esse sergipano, mameluco, Tobias Barreto, que era filósofo, era formado em Direito, era um grande poeta, era um homem extremamente polêmico, que morreu aos 50 anos, deixando 9 filhos. Esse Tobias Barreto vai conseguir expressar essa estrutura do pensamento brasileiro. E por quê? Porque ele vai se apropriar de outro pensamento que está acontecendo nesse período também, que é o pensamento de Kant. Kant é um homem filósofo importante, alemão, Immanuel Kant, que vai fazer uma revolução dentro da filosofia, porque ele vai fazer um contraponto a Aristóteles, todos aqueles que vêm depois, em que Aristóteles dizia que era possível conhecer a realidade, a essência daquilo que ele está querendo ver, da coisa em si, porque ele, adequando a coisa ao seu intelecto, ele podia afirmar que conhecia. Mas o Kant vai dizer, não, esse objeto que você está dizendo que conhece, você não conhece. Você não conhece a coisa em si nunca, a essência, não. Você conhece o fenômeno que se manifesta. Isso ele provoca uma grande revolução na filosofia. E o que mais ele diz isso também? Ele vai dizer o seguinte, olha, eu só vou poder conhecer realmente aquilo que está dentro do espaço do tempo. Dentro da caixa do espaço do tempo, eu posso inferir alguma coisa. Fora isso, eu não vou chegar a conhecer com profundidade. É o caso da imortalidade da alma, da eternidade de Deus, essas coisas não são possíveis defini-las. Então, o Kant também vai fazer uma projeção nisso na realização humana, e que o Tobias vai aprofundar.
Porque o Tobias tem um detalhe importante. Ele falava e escrevia em alemão perfeitamente. Ele tinha um jornal em Recife em alemão. Então foi por isso que ele se aprofundou muito sobre Kant também. Então Kant ele vai falar que a realização humana se manifesta pela ciência. Então a ciência tem uma técnica para produzir o que o homem quer fazer. Se ele quer, seja o que for, fazer um sapato, né, uma carruagem, seja o que for, ele precisa de uma técnica para realização, de uma ciência. Mas ele diz também o seguinte, ao mesmo tempo que eu tenho que ter uma técnica para fazer alguma coisa, eu tenho, do outro lado, a questão moral. É moralmente fazer isso? É certo? Então, o homem ficava nesse embate. A ciência pode fazer uma série de coisas, mas moralmente está certo? Vale a pena fazer isso? Então, ele criava um abismo. Quer dizer, esse embate, ele comentava que existia isso do realização humana. E Tobias, leitor dele e aprofundou, falou o seguinte, esse embate entre a ciência e a moral, que vai dar no fazer humano, ele chamou de cultura. Então, esse abismo kantiano, que era falado no abismo kantiano, ele dá o termo de cultura. E ele tenta explicar isso aqui o seguinte, com o homem. Então, o homem, pela natureza, ele é bruto, ele nasce bruto. Ele, na vida social, ele vai se desbatendo, ele vai se modificando e vai melhorando. Então, esse desbate na vida social vai se tornando um homem melhor. O homem, através da cultura, o homem vai melhorando. Então, ele sai desse elemento bruto da natureza para transformar. Então, ele fala que a cultura que vai fazendo essa preparação, esse fazer humano. E mais do que isso, ele fala outras coisas. Ele fala que é importante a liberdade, que ele fala que ele quer nascer num país que é livre, que não seja totalitário, porque ele quer escolher o que ele quer fazer na vida, e não que o Estado diga o que ele tem que fazer. E assim ele faz outras afirmativas, mas o importante é que esse espaço ele dá a dimensão de cultura. Logicamente, essa escola de Recife é um pouco antes da República, ele define isso aí. Mas, logicamente, ele tinha, dentro da escola de Recife, tinha o Silvio Romero, que era amigo dele, que faz propagar essas ideias dele, vai explicar essas ideias dele. O Silvio Romero também vai fazer um problema de cultura mais ligado à questão sociológica. O Graçaran, que é maranhense, que está lá também, vai cunhar o termo de brasilidade também, dentro dessa estrutura do Tobias Barreto. Mas isso vai ser conhecido mais a miúde no tempo de Miguel Reale, em 1949. Miguel Reale, que foi 2 vezes reitor da Universidade de São Paulo, ele lendo Tobias Barreto, estudando, se aprofundando, ele vai trabalhando nisso e vai cunhar um termo que chama culturalismo, fruto dessa questão entendido como cultura de Tobias Barreto. E ele vai dizer que esse é o pensamento brasileiro. A estrutura do pensamento é a cultura. A cultura é a estrutura do pensamento brasileiro. Esse pensamento nacional, que é traduzido pela filosofia, é um pensamento filosófico que vai dar o arcabouço desse pensamento nacional tão importante para que a nação tenha um caminho a seguir, a pensar, assim como o homem precisa de um pensamento próprio para não ser alguém conduzir a sua vida, uma nação tem que ter o seu pensamento para conduzir o seu destino. E esse pensamento filosófico que Tobias vai colocar é através da cultura. Então, a cultura, pensado filosoficamente, vai dar esse sentimento que vai movimentar essa nação, que nós vamos tratar mais à frente, com outros pensadores que vão falar especificamente a cultura brasileira, falar sobre a arte brasileira, que traduz a alma nacional, e os pensadores brasileiros, enfim. Nós vamos ter outros depoimentos para que se possa compreender com melhor profundidade a riqueza do nosso pensamento brasileiro.